E aí, gente boas, como é que vocês estão? Que alegria estarmos mais uma vez reunidos, que privilégio temos de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. Ainda que com a falta, da nossa comunhão presencial, é óbvio que o culto online ele não substitui a nossa comunhão presencial, mas tem sido a forma que estamos aí em espírito, nos mantendo unidos, mantendo a chama do amor do Senhor acesa em nossos corações, é a forma como nós temos nos alimentado da palavra de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui. Tenho a plena convicção de que se Deus trouxe você aqui essa noite, se esse vídeo chegou até você, seja hoje, no domingo de Páscoa, ou seja em algum outro dia da semana, não sei daqui quanto tempo talvez esse vídeo vai chegar até você, mas o que eu sei é que Deus tem uma palavra ao seu coração, e que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Portanto, abramos os nossos corações, que possamos nos render àquilo que Deus deseja falar conosco nessa noite. Amém? A minha oração é que cada louvor, cada palavra, cada pessoa que você ouvir falando nessa noite, que seja o Espírito Santo falando ao seu coração e também ao meu coração. Vamos nesse momento cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor através das nossas canções. Amém? Contigo vi
pra saber o preço dos teus pecados lá na cruz. Para adorar-te, e para prostrar-te, e para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Tu és nosso Deus, Tu és nosso tudo, Deus. Obrigado por ter entregado Seu Filho na cruz para nos salvar. Mesmo nós não merecendo, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama e tem um lugar preparado para nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Gentes boas, hoje será a segunda parte do Sermão de Páscoa. Mas, ainda que eu tenha me esforçado e tentado trazer aqui para você de uma forma simples, também direta e ao mesmo tempo profunda, eu quero convidar você a, antes do sermão dessa noite, você ouvir as melhores pregações. Que Deus fale ao seu coração. Aqui pra terra, Jesus, ele era um ser humano, ele era porque era para mim e para você estar. Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou Canta. que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Quantos dias? E daí ele está enterrado na caverna. E daí Jesus empurrou a pedra e daí encontrou ele, daí saiu de lá e daí, enfim, E daí ele foi morar onde? eu fui morar na caverna. Não, depois que ele saiu da caverna. E daí ele foi morar lá No céu? no céu. Com Deus? com Seu Deus, pai? Seu pai. É. Olá, galerinha! Eu amo vocês e eu vou mostrar uma historinha pra vocês nessa história. Vamos lá. Olá, irmãos! Hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história da Páscoa. E lembrando que a Páscoa não é coelhinho e nem chocolate. Vou contar desde o início pra vocês entenderem. No início, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os animais, as plantas, criou tudo e também criou o homem. Mas, então, o pecado entrou no mundo e o homem se afastou de Deus. Deus criou o mundo e eu e você. Aí, ele tinha uns homens dessa época que eles eram muito malvados, muitos que até dava vontade de chorar. Deus tinha uma intimidade muito forte com as pessoas. E daí as pessoas foram perdendo a confiança de Deus. Elas foram fazendo coisas que Deus não queria. E isso se chama pecado. Deus criou o mundo e a terra. Ele nos amou tanto. E Seu filho Jesus, seu único filho. E todo aquele que crer nele vai ir para o céu com ele. E ele veio para falar de Deus e sobre as coisas do céu. Mas as pessoas não gostavam disso. Deus morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados. Foi pregado na mão e nos pés. Tinha gente que não acreditava em Jesus e inventava mentiras. Jesus foi crucificado por nós. Ele podia sair de lá, só que ele foi crucificado. Ele podia sair de lá, só que ele não quis porque ele ama tanto a gente. Ele
tiraram Jesus Cristo da cruz, despregaram ele. A gente poderia estar nessa cruz, mas Deus quis morrer em nosso lugar. Homens que daí pegaram prego nas suas mãos, na outra mão nos seus pés, mas foi morto na cruz e foi enterrado dessa vez. As tumbas de antigamente se chamava sepulcro. E daí diz que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, quando ele morreu, colocaram ele na caverna, onde ficou o corpo deles lá. Um anjo abriu a portinha. Tá vendo que a portinha estava aberta. Se passou o primeiro, segundo e terceiro dia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, voltou a viver e foi pro céu. E foi pro céu. Agora ele vigia todo mundo. Ou seja, sexta-feira, sábado e domingo. No terceiro dia, ou seja, domingo, ele não estava mais no túmulo. Ele tinha ressuscitado. E acabou a história. Contem para todo mundo que essa é a verdadeira história da Páscoa. Contem pro seu pai, mãe, tios, tias, dinos e dinas, vovô e vovó. Conta até pros seus amigos. Encerrou a história. Tchau. Páscoa não é chocolate e nem coelhinho, é a ressurreição de Jesus. Vamos colocar o Jesus no coração? Aqui, ó. Jesus mora aqui no coração, ó. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o cravos rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável.
esse nome é o nome de Jesus. Ó, poderoso teu nome é Jesus. Vamos cantar mais uma vez isso, que é uma verdade para Deus. Cantem na sua casa. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gentes boas, vamos para o sermão dessa noite. Vamos nos inclinar, vamos nos debruçar diante da palavra, para que Deus fale aos nossos corações através da sua boa, santa, inerrante, infalível palavra. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Esse é o texto base, então, do sermão do domingo passado. Nós falamos sobre Páscoa, uma passagem da morte para a vida. Esse é o nome do sermão, então, de Páscoa, no qual nós dividimos em duas partes. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte, sobre a humilhação de Cristo. Nós entendemos que na humilhação, dentro da humilhação de Cristo, estava a sua morte, estava a sua encarnação e a sua morte. Eu encorajo você, se você ainda não viu o sermão do domingo passado, vai lá, está no nosso canal, eu posso passar o link para você, mas é extremamente importante que compreendamos a obra de Cristo, compreendamos aquilo que Cristo passou em nosso lugar e por nós. Eu quero aqui fazer um desabafo com os irmãos. Eu sinceramente estou cansado em ano após ano nós celebrarmos a Páscoa sem de fato compreendermos o que ela significa. A verdade é que muitas vezes a gente diz assim, não, todo dia é Páscoa. Páscoa é Jesus vive. Mas às vezes a gente acaba não entendendo de fato a riqueza, a grandeza, as coisas maravilhosas que tem por trás de tudo aquilo que representa a Páscoa. Então, nesse momento, mais uma vez, eu quero convidar você a, com seu coração aberto, a sua mente atenta, sabe? Não fica se distraindo com as outras coisas, mas esteja aqui nesse momento, para que Deus fale ao seu coração. Faça desse tempo um clamor, um pedido ao Senhor. Senhor, fala comigo. Amém? Eu quero ler com você mais uma vez, então, o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. E o texto nos diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto nós vemos a obra de Cristo. Nós vemos os dois estágios da obra de Cristo, a sua humilhação e a sua exaltação. Mais uma vez eu quero reforçar: assista o sermão do domingo passado. Antes de entrarmos, então, no assunto de hoje, no entendimento de hoje, eu quero lembrar você, então, que a palavra Páscoa, aquilo que nós estamos celebrando hoje, aquilo que é uma data tão importante na cultura cristã, na nossa fé cristã, a palavra Páscoa ela significa passagem. Em Êxodo 3, nós vemos Deus chamando Moisés do meio da sarça ardente, e Deus chama Moisés para que ele liberte o povo, para que ele tire então o povo da escravidão do Egito e rume para a terra prometida. Em Êxodo 12, nós vemos ali na saída do Egito, então, a primeira Páscoa sendo celebrada e estabelecida perpetuamente. Aqui,
em Êxodo 12, nós vemos o cordeiro pascal sendo morto para livrar o povo da morte. O sangue desse cordeiro ele foi colocado nas portas, nas entradas das casas. E foi esse sangue que afastou o espírito da morte da casa daqueles que criam, então, na provisão, no cuidado do seu Deus. É entender que, ainda que no Antigo Testamento, a Páscoa ali celebrava então essa passagem, a saída do povo da escravidão, rumando à liberdade que Deus estava prometendo, e Deus já havia prometido pelos antepassados de Israel, mas ela não é simplesmente uma passagem de um lugar para o outro. Não é eu sair do Egito e partir rumo a Canaã. Não era uma passagem que representava uma mudança de um lugar físico, tampouco somente de uma conduta moral. Não era só uma mudança na conduta moral do povo. É sempre necessário lembrar, em João 3, Jesus, conversando com Nicodemos, ele não diz que para entrar no reino de Deus, é necessário que você melhore. É necessário que você se torne alguém moralmente bom. Não. Jesus diz, é necessário que você nasça de novo. Precisa haver uma regeneração. Então a Páscoa, essa passagem, é uma passagem da morte para a vida. E a obra de Jesus revela o que é a Páscoa. Portanto, mais uma vez, assista ao sermão do domingo passado. E se for o caso, assista novamente o sermão do domingo passado. Vamos entrar aqui então no nosso tema de hoje. Na semana passada nós falamos então sobre a humilhação, o início da passagem. Hoje nós falaremos sobre a exaltação, a passagem completada. Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a colocar seu coração diante de Deus para que nós possamos chegar diante do nosso Senhor com o coração aberto. E a grande verdade é que só Ele pode fazer isso. Eu posso me empenhar o máximo aqui. Eu posso fazer a melhor pregação de todas. A melhor pregação que você já ouviu. E eu duvido muito que seja. Você vai encontrar muitos pregadores melhores do que eu, que vão expor esses textos e essas verdades ainda melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Mas a minha oração e o meu esforço é que aquilo que eu estou falando chegue aos seus ouvidos. Mas a minha oração é que o Espírito Santo leve isso ao seu coração. E aí sim a transformação acontece. Aí sim nós somos despertados. Aí sim o nosso coração é avivado. Essa é a minha oração. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Te agradecer pela tua graça, pelo teu amor. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor é bom demais. Muito além do que nós merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada. Nós somos merecedores do inferno. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que, se crêssemos nele, não perecêssemos, não morrêssemos, mas pudéssemos alcançar a vida eterna. Ah, Senhor, nós queremos aqui declarar a nossa confiança. Nós queremos aqui declarar a nossa segurança. Ela está no Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, declarar e reconhecer que o Senhor é o mais importante desse culto. O Senhor é o mais importante nas nossas vidas. Como nós aprendemos na quinta-feira, Senhor, que santificado seja o Teu nome, reverenciado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Esse culto não é sobre nós, esse culto não é sobre uma data específica, mas é sobre aquilo que o Senhor fez, sobre a Tua obra, Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente e incendeie os nossos corações com a Tua palavra, com a Tua verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, exaltação, a passagem completa. O texto que nós lemos em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, então, do versículo 5 até o versículo 8, nós vemos o primeiro estágio da obra de Cristo. Nós vemos ali a humilhação, mas do versículo 9 até o versículo 11, nós vemos o segundo estágio da obra de Cristo, a sua exaltação. Olha o que diz o versículo 9. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, você pode anotar aí na sua Bíblia, sublinhar esse texto e anotar do 5 ao 8, primeiro estágio, humilhação, do 9 ao 11, segundo estágio, a exaltação. Assim como a humilhação é dividida em alguns pontos específicos, a exaltação também. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui a respeito da exaltação é a ressurreição. Que Jesus ressuscitou precisa ser uma verdade absoluta para cada um de nós. Precisa ser uma verdade que está enraizada em nossos corações. Jesus ressuscitou. Jesus vive. É o que nós falamos na Páscoa. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive. E essa é uma verdade que tem que ser aqui dentro dos nossos corações. Ela precisa ser muito clara, muito bem enraizada. Ele venceu a morte. Jesus não continua morto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu posso enviar os textos bíblicos depois. Você pode me pedir no privado. Eu posso enviar para vocês todas as referências bíblicas que eu vou usar aqui. Então, caso você não consiga encontrar uma aí, eu leio alguma rápido, fique tranquilo. Se você me pedir depois, eu posso lhe passar. Mas 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 12. Então, a partir do versículo 12 até o versículo 23, nós faremos a leitura. Que diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 12 até o versículo 23. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Que Cristo ressuscitou, que Jesus ressuscitou, precisa ser uma verdade absoluta para nós. Precisa estar muito bem enraizado em nossos corações. Cristo está vivo. É importante entender que a ressurreição de Jesus, ela não foi como a ressurreição de Lázaro. Lázaro voltou à vida, mas ele ainda estava passivo das consequências do tempo. Ele ainda envelhecia, ele ainda ficava doente. Lázaro morreu novamente. Jesus não. Jesus ressuscita como um novo padrão. Jesus ressuscita com uma nova forma. Na teologia sistemática do N. Gruden, nós encontramos o seguinte, ele falando a respeito desse texto. Paulo utiliza uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Exatamente como as primícias, isso é, os primeiros frutos colhidos da safra mostram como o resto da colheita será para aquela safra. Assim como as primícias demonstram como será o nosso corpo ressurreto quando, na colheita final de Deus, Ele nos levantar dentre os mortos e nos trouxer a sua presença. Ou seja, Jesus é o primeiro fruto, a primícia dessa colheita. Da mesma forma como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Não como Lázaro, mas como Jesus. Um novo padrão.
nós percebemos que o que o pecado arrancou de nós em Adão, temos novamente em Cristo, a eternidade com Deus. Vamos entender um pouco melhor sobre isso ainda aqui em 1 Coríntios 15, o capítulo 1 Coríntios 15, versículo 53 até o versículo 57. Olha o que o texto nos diz. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo mortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que Jesus ressuscita. Jesus vence a morte para vencer a consequência da morte. Se estamos em Cristo, se estamos em Jesus, se fomos regenerados, se nascemos de novo, se fomos adotados por Ele, se estamos em Cristo, seremos ressuscitados também. Assim, a nossa busca não é mais por uma recompensa terrena, uma recompensa material, uma recompensa nessa vida. Mas a nossa expectativa, a nossa recompensa, ela é uma recompensa celestial. E nós fixamos a nossa expectativa nisso. Nós firmamos a nossa expectativa nisso. Porque, olha o que diz Colossenses, capítulo 3. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abre lá, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Ou seja, nós nos tornaremos como Ele é. Na sua ressurreição, nós, através da ressurreição de Jesus, então ele faz a inauguração desse novo padrão. Ele é a primícia dessa colheita. E nós nos tornaremos como Ele é. Nós ressuscitaremos com Cristo. Nós ressuscitaremos em Cristo. O que esse texto diz? Que agora, então que nós ressuscitamos com Cristo. Porque a pergunta é, por que Cristo ressuscitou? Por que Cristo não morreu apenas e foi direto para o céu? Por que Cristo ressuscitou? Ele ressuscitou para inaugurar esse novo padrão. Para inaugurar, então, essa nova forma. Agora, para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer. Porque Jesus só ressuscitou porque morreu. Ele só ressuscitou porque morreu. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11 até o versículo 13. Para ressuscitar é preciso morrer. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Vocês estavam mortos e foram ressuscitados. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Jesus, então, ele ressuscita para inaugurar esse novo padrão. Um padrão de relacionamento com Deus. Não mais de morte por causa dos pecados, mas agora de vida, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a consequência do pecado. Ele recebeu em si o salário do pecado, a recompensa do pecado. Cristo ressuscita para que eu e você pudéssemos passar da morte para a vida.
Então o primeiro ponto da exaltação é a ressurreição. O segundo ponto da exaltação é a ascensão, isso é, a volta de Jesus aos céus. Jesus, quando ele ascende aos céus, quando ele volta aos céus, quando ele sobe aos céus, ele deixa para trás toda a dor dessa terra. O preço foi pago. O preço foi pago. Ele ressuscitou e agora assume novamente o seu lugar. Jesus não fica, ele não permanece aqui nessa terra, mas ele volta ao Pai, ao seu lugar. A teologia sistemática do Erickson diz: a oposição, a hostilidade, descrença, infidelidade que Jesus enfrentou aqui na terra, elas foram substituídas pelo louvor dos anjos e pela presença imediata do Pai. Quanta diferença agora Jesus estava vivendo em contraste com os abusos, os insultos que ele recebeu aqui. Jesus volta ao seu lugar. Agora, mais uma vez, sendo exaltado pelos anjos, sendo glorificado, sendo adorado pelos anjos. Mas, mais uma vez, por que Jesus volta aos céus? Por que Jesus ressuscita e volta aos céus? Por que Jesus não fica aqui? Já que ele não pecava, já que ele já tinha o seu corpo humano já tinha sido transformado, por que Jesus volta aos céus? A necessidade, alguns motivos específicos que nos mostram a necessidade de Jesus retornar ao céu. Além do óbvio, é claro, porque o lugar dele era lá. O lugar dele não era aqui, onde era humilhado, insultado. O lugar dele era digno de glória. É o Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Ele pertence tudo isso, todo o poder. Então, o lugar dele não era aqui. Mas por que Jesus então ressuscita e após a sua ressurreição, ele precisa ascender aos céus, ele precisa subir aos céus? Primeiro, vamos falar aqui sobre alguns motivos. Primeiro, ele foi para preparar um lugar. Um lugar para nós. Um lugar para mim, um lugar para você. João 14, versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então Jesus ascende aos céus, Jesus vai aos céus para que preparasse um lugar para nós. Jesus ele vai inaugurando, como a carta aos Hebreus fala, o novo e vivo caminho. Ele vai inaugura esse lugar, ele vai preparar o lugar para nós. A nossa morada definitiva. Um outro motivo. Jesus precisou então ascender aos céus, Jesus precisou subir aos céus para enviar o Espírito Santo. João 16, versículo 7, diz assim: mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, o enviarei a vocês. Olha só, o Espírito Santo não viria se Jesus não fosse, se Jesus não subisse aos céus, se Jesus não ascendesse aos céus. Se Jesus ficasse, o Espírito Santo não viria. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós precisamos entender que o Deus Pai é Deus, o Deus Filho é Deus, Jesus, o Deus Espírito é Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, seria enviado quando Jesus retornasse ao céu. Terceiro ponto, a sua ação não seria mais limitada pelo espaço. Nós lemos no texto de Filipenses, capítulo 2, que, embora sendo Deus, falando a respeito de Jesus, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se. Mas ele se humilhou, ele se esvaziou. Nós falamos no domingo passado, ele voluntariamente decidiu não usufruir da sua divindade, dos seus atributos divinos. Por exemplo, Jesus não era onipresente. Jesus não estava em todos os lugares. Ele decidiu voluntariamente exercer o seu poder divino apenas em concordância com o Pai.
Mas enquanto Jesus estava na terra, ele decidiu esvaziar-se, ele decidiu voluntariamente não exercer todo o seu poder. Agora, quando Jesus ascende aos céus e ele envia o Espírito Santo, a sua ação, a ação de Jesus, não seria mais limitada pelo espaço, ou seja, pelo lugar em que ele estava. João 14:17 nos diz assim: é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Olha só, o Jesus está falando sobre o Espírito Santo que seria enviado. Algumas traduções, a minha tradução aqui, por exemplo, a NVT, ela traduz como o encorajador, aquele que dá coragem. Algumas traduções vão dizer como o conselheiro, aquele que aconselha. Outras traduções vão dizer o auxiliador, aquele que auxilia, o ajudador, aquele que ajuda. A grande verdade é que todos esses termos apontam para aquilo que o Espírito Santo é. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. Mas como assim ele habita com vocês agora? Se o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Jesus ainda não havia voltado para o céu. Como assim o Espírito Santo habitava com eles agora? O que Jesus estava aqui ensinando é que ele próprio, na sua plenitude, na trindade, ele próprio era o Espírito Santo. Então, agora, Jesus está dizendo, ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O Deus, Espírito Santo, está aqui com vocês agora. Mas quando eu voltar para o meu Pai, quando eu voltar para o Deus Pai, o Espírito Santo estará em vocês. Então, a ação de Jesus não seria mais limitada pelo espaço. Olha só, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus não ia deixar os discípulos desamparados. Jesus não iria deixar os seus discípulos abandonados. Jesus está dizendo, eu voltarei para vocês. Não mais com vocês, entre vocês, mas em vocês. A verdade é que nós precisamos deixar isso muito claro. Não é que Jesus é o Espírito. Não é que Jesus é o Espírito Santo. Não é que Jesus é o Pai. Não é que o Pai é Jesus. Não é que o Pai é o Espírito Santo. A verdade é que o Pai é Deus. Jesus é Deus. E o Espírito Santo é Deus. São apenas uma pessoa. Mas que se manifestam de formas aí diferentes. Então, por que Jesus precisou ascender aos céus? Primeiro, para preparar um lugar. Segundo, para enviar o Espírito Santo. Terceiro, para que a sua ação não fosse mais limitada ao espaço, ao lugar que ele estava. E quarto, para que houvesse um contínuo lembrete do seu ensino. Olha só, João 14, versículo 26, nós vamos ler que quando o Pai enviar o encorajador, ou o auxiliador, o conselheiro, o ajudador, quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos ensina e nos lembra tudo aquilo que Jesus nos disse. Se o Espírito Santo não viesse, se Jesus não tivesse ascendido aos céus, não haveria esse contínuo ensino e lembrete que se dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ponto da Trindade, é o ponto em que a Trindade se torna pessoal àquele que crê. É através do Espírito Santo que nós temos comunhão pessoal com Jesus e com o Pai. Por que Jesus precisou, então, ressuscitar? Para vencer a morte. Jesus precisou ressuscitar para vencer a morte e iniciar um novo padrão. Jesus venceu a morte para ser o primeiro fruto da colheita. Para que nós também possamos ressuscitar como ele ressuscitou. Jesus ascende os céus para que
para que um lugar fosse preparado, para que o Espírito fosse enviado, para que a sua ação não fosse mais limitada pelo espaço e para que continuamente fôssemos ensinados e lembrados através do Espírito Santo. Terceiro ponto, dentro da exaltação. Primeiro, ressurreição. Jesus está dando passos de volta ao seu lugar de origem. Ressurreição. Ascensão. Agora então Jesus está de volta aos céus, sendo adorado, exaltado, glorificado, santificado, reverenciado pelos anjos. E o terceiro e último ponto dentro da exaltação é a volta de Jesus. Essa ainda não aconteceu. Jesus já ressuscitou, Jesus já voltou para o céu, Jesus já ascendeu aos céus, mas Jesus ainda não voltou. Ainda não aconteceu a segunda vinda de Jesus. Sobre a volta de Jesus, nós precisamos entender que a segunda vinda, ela não será como a primeira. Não será como o servo sofredor. Aquilo que é descrito em Isaías capítulo 53. Não será como o servo sofredor, mas sim como o rei triunfante. Nós precisamos entender isso. O silêncio do cordeiro que foi imolado, do cordeiro que foi sacrificado, a ovelha muda que é entregue nas mãos dos seus tosqueadores. O silêncio do cordeiro será rompido pelo leão, com um rugido que colocará todos de joelhos diante da sua presença. Essa é a verdade. Nós precisamos entender isso. Um dia, esse dia da volta de Jesus, será um dia aterrorizante, mas também um dia glorioso. Aterrorizante para aqueles que não creram no nome de Jesus, mas glorioso para todos aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam o dia da sua vinda, para aqueles que anseiam o dia da sua vinda. Que dia glorioso será! Que dia glorioso será! Nós vemos em Tito, capítulo 2, falando sobre isso. Enquanto nós aguardamos a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Enquanto nós aguardamos ansiosamente, a volta de Jesus ela deve ser ansiada pelos seus filhos. A volta de Jesus ela deve ser ansiada por aqueles que creem no seu nome. De fato, o dia da sua vinda deve ser amado, deve ser aguardado. Um dia aterrorizante e também glorioso. Aterrorizante para aqueles que não creem no seu nome, mas glorioso para aqueles que estão o aguardando. Eu não sei você, mas a minha vida é movida por esse dia. Eu anseio ver o meu Senhor. Eu anseio ver o meu Senhor e com um grito de alívio e pura convicção, eu quero poder olhar para o meu Senhor Jesus e dizer: eu sabia que o Senhor era real. Eu sabia que o Senhor viria. Eu não fui enganado. Valeu a pena pregar, valeu a pena viver, valeu a pena sofrer, porque eu sabia que o Senhor voltaria. E agora o Senhor está aqui. A vinda do Senhor, a volta do Senhor, ela deve ser ansiada pelos crentes. É no mínimo estranho. Deve no mínimo nos levantar desconfiança. Um crente que não medita sobre a volta do Senhor Jesus. Que dia será para você? Será um dia aterrorizante ou um dia glorioso? Será um dia de alegria, de lágrimas de alegria? Ou serão lágrimas de desespero? Serão lágrimas aterrorizantes, vendo que naquele momento você jogou toda a sua vida fora. Lembre-se, aquele que quiser achar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, por causa do meu reino, esse a achará, esse a ganhará. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. A volta de Jesus, ela precisa ser amada, ela precisa ser ansiada por todo aquele que crê. Um trecho do comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, eu quero fazer a leitura com você aqui.
ou melhor, fazer a leitura para você. Diz assim: a grande ênfase do Novo Testamento é sobre o senhorio de Cristo. O Filho de Deus é chamado de Senhor mais de 600 vezes no Novo Testamento. Somente os que confessam que Jesus é Senhor podem ser salvos. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Podemos ilustrar esse ponto da seguinte forma: havia um homem muito rico que investira grande fortuna em quadros famosos. Tinha orgulho de ter uma das mais requintadas coleções dos maiores e mais consagrados pintores do mundo. Um dia, seu único filho foi ferido numa viagem e morreu. O amigo do seu filho, que o acompanhara em seus últimos suspiros, buscando consolar o pai aflito, enviou-lhe um quadro que ele mesmo pintara do rosto do seu amado filho. Ao receber o quadro, o pai colocou-o numa bela moldura e pendurou junto aos seus quadros mais seletos. Ao perceber que sua morte também se avizinhava, o homem rico chamou seu mordomo e lhe fez as suas últimas recomendações. Determinou que os quadros fossem leiloados e que o dinheiro arrecadado fosse entregue a uma instituição filantrópica. Em dia determinado, o leilão aconteceu. Para a surpresa de todos, o mordomo começou leiloando o quadro do filho. Ninguém demonstrou interesse pelo quadro, pois ele não tinha nenhum atrativo nem valor artístico. Alguém, porém, resolveu fazer uma oferta e comprou o quadro. Para a maior surpresa ainda, o mordomo anunciou o término do leilão. Quando todos estavam inconformados e buscando uma explicação, o mordomo leu o testamento do seu patrão, que dizia assim: aquele que comprar o quadro do meu filho tem todos os outros, pois quem tem o meu filho tem tudo. Podemos, de igual forma, afirmar: quem tem o filho tem a vida, e quem tem Jesus tem tudo. É uma ilustração que aponta para uma verdade espiritual, para algo que nós devemos ter enraizado em nossos corações. Se nós temos o Filho, nós temos tudo. Mas como o dia da volta de Jesus será para você? Você estará nele ou não? Você terá o Filho ou não? Você terá buscado a vida que há em Jesus ou você terá buscado a sua vida? Porque, afinal, a vida passa muito rápido, você precisa aproveitar. Afinal, o tempo passa muito rápido, a sua saúde vai passar. Sabe, a nossa vida ela deve ser vivida visando a glória de Deus. E nos pequenos detalhes nós percebemos quando nós não estamos vivendo para isso. E aí cabe a nós fazer um autoexame e também clamar a Deus, assim como o salmista Davi: Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. É nós fazermos um autoexame, mas também clamarmos por um exame do alto. Não adianta nós afirmarmos que vivemos para Deus, que vivemos para a glória de Deus, se nós não estamos buscando a vida que há no Filho de Deus. Se nós não estamos buscando colocar os holofotes em Deus, mas em vez disso em nós. E isso, na geração atual, a geração da internet, a geração das redes sociais, fica muito evidente. Quem está aparecendo na sua vida? Se é você, se é o seu corpo, ou se é Cristo, o Rei da Glória. Nós precisamos meditar sobre isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Por outro lado, quem não tem Jesus, não tem nada. E não, preste atenção nisso, quem não tem Jesus não tem nada. E não conquistará nada quando Jesus voltar. Essa é uma promessa vazia que um mundo apaixonado pelos seus pecados inventa. É uma mentira vazia que um mundo apaixonado pelos seus pecados está pregando a nós e muitos de nós estamos crendo. Muitos de nós estamos acreditando que no final vai dar tudo certo. A grande verdade é que um segundo debaixo da condenação eterna de Jesus será o suficiente para nos fazer esquecer de todos os prazeres carnais e pecados que vivemos aqui nessa terra.
Quando Jesus retornar, não haverá mais tempo. Quando Jesus retornar, não haverá segunda chance. O tempo é hoje. O dia oportuno é hoje. Hoje é o dia do favor do Senhor. Hoje, nesse momento. Ainda que há diferentes escolas, há diferentes opiniões e interpretações sobre alguns detalhes da volta de Cristo, e não é o objetivo a gente entrar nisso, mas há algumas coisas que nós podemos apontar, ter como certo sobre a volta de Jesus. Uma delas é que a volta de Jesus, ela será pessoal e física. Atos 1:11 diz, fala ali sobre o momento da ascensão de Jesus, aonde Jesus está subindo aos céus e os discípulos estão ali olhando Jesus subir aos céus. E aí então, 2 anjos surgem e eles dizem assim: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. É o próprio Jesus e é com um corpo físico. A volta de Jesus será pessoal, o próprio Jesus, e será uma volta física, com o corpo que ele ressuscitou. A volta de Jesus, ela será visível, triunfante e gloriosa. Mateus capítulo 24, o versículo 30, fala sobre isso. Então, por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será uma volta visível, não será secreta. Não é algumas pessoas que verão. Será uma volta visível, todos verão o sinal da vinda do Filho do Homem. Será uma volta triunfante, será uma volta gloriosa. Não será mais o cordeiro mudo, machucado, mas o leão rugindo, rasgando os céus, dizendo: eu venci. Será uma volta triunfante e gloriosa. Será uma volta inesperada. Mateus 24, versículo 44, também aí dentro do sermão escatológico de Jesus, né, o sermão sobre os últimos dias, as últimas coisas que nós encontramos em Mateus 24. Então, Mateus 24, 44 diz: estejam sempre preparados. Estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Jesus conta muitas parábolas a respeito disso, sobre essa verdade, sobre a sua vinda inesperada. Uma das parábolas que Jesus conta é falando a respeito de que se o proprietário da casa soubesse que dia, que momento viria o ladrão, ele não sairia de casa, ele ficaria montando guarda. Mas o ladrão vem justamente no momento em que não sabe que ele virá. Por isso que é um ladrão, por isso que é surpresa. Jesus compara essa situação, ele usa essa ilustração de um acontecimento da nossa vida para ilustrar uma verdade espiritual. Ele virá de uma maneira inesperada. Você estará preparado para isso? Sabe, Jesus pode voltar antes desse sermão terminar. Jesus pode voltar antes de você encerrar esse domingo celebrando a sua Páscoa. Jesus pode voltar antes de você comer o seu último bombom da caixa de bombom ali. Jesus pode voltar antes de você terminar de comer o chocolate que você ganhou. Qual é a sua maior preocupação hoje? Será que a sua maior preocupação é com a Páscoa? Com a verdadeira Páscoa? Diante disso, diante então do segundo estágio da obra de Jesus, que é a exaltação, na qual nós temos a ressurreição, Jesus venceu a morte. Nós temos a ascensão, ele foi nos preparar um lugar e nos enviou o Espírito para estar conosco. Diante da promessa da sua vinda, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diante disso, eu quero convidar você a pensar. Quero concluir e desafiar você a meditar nessas verdades. Cristo, ele ressuscitou para definir um novo normal, um novo padrão de relacionamento com o Pai. Cristo, ele ressuscitou para que nós pudéssemos morrer para os nossos pecados
e viver para Deus. Cristo ressuscitou para que tenhamos a esperança além dessa vida. Nós também ressuscitaremos. Foi para isso que Cristo ressuscitou. Porque ele venceu a morte. Foi para isso que ele ressuscitou. Foi para isso que ele venceu a morte. A verdade é que a única coisa que a morte pode fazer com você, cristão, com você, crente de verdade, que rendeu seu coração ao Senhor Jesus, que tem Ele como suficiente Senhor e Salvador, único e suficiente. A única verdade é que a verdade é que a única coisa que a morte pode fazer com você é entregá-lo nos braços do seu Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Nós não precisamos e não devemos temer a morte, porque Cristo ressuscitou. Cristo ascendeu aos céus para nos preparar a casa definitiva. Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa pátria, a nossa cidadania não está aqui. Não está aqui nessa terra, mas ela está nos céus. A nossa verdadeira casa não é aqui. Nós não estamos em casa. É estranho, é extremamente estranho que quando nós pensemos na possibilidade de morrermos, parece que é nesse momento que a gente compreende o quão apegado estamos aqui. O quão apegados somos às coisas desse mundo. O quão apegados somos com a vida que temos aqui. Quando na verdade nós estamos aqui apenas de passagem. Aqui não é a nossa casa. Nós não estamos em casa. Cristo ascende aos céus para preparar um lugar. E se não fosse assim, ele não nos teria dito. Cristo ascende aos céus para estar em nós, e não só mais entre nós. Tampouco agindo sobre nós. Não só sobre nós, não só entre nós, mas em nós. É por isso que Cristo ascendeu aos céus. E também para nos ensinar continuamente, dia após dia. Isaías, capítulo 30, versículo 21, fala a respeito disso. Vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, que dirá: esse é o caminho, nele andem. Não se desviem para a direita nem para a esquerda, esse é o caminho. Esse é o ensino de Jesus. Essa é a voz do Espírito Santo, nos comunicando, nos guiando de acordo com a sua vontade. Nós não podemos fazer ou agir, viver como se a ascensão de Jesus fosse insignificante e não tivesse nenhum impacto real nas nossas vidas. Tem. E nós acabamos de ver isso. Por fim, Cristo voltará para estabelecer plenamente o reino de Deus. E finalmente, desfrutaremos da eternidade com Ele. A pergunta que fica é: você vive a verdadeira Páscoa? Porque o verdadeiro significado da Páscoa é encontrado na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, na sua humilhação e na sua exaltação. Você vive a verdadeira Páscoa? Você já fez essa passagem da morte para a vida? Você tem experimentado a vida eterna já aqui? Porque a vida eterna não é algo apenas para o futuro, mas é algo que nós experimentamos agora. João capítulo 13, o versículo 18 vai dizer isso. Aquele que crê em Jesus já tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. A vida eterna é algo para hoje, é algo para agora. Jesus foi humilhado. Jesus encarnou e morreu. Jesus foi exaltado. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará para que eu e você pudéssemos passar da morte para a vida. O que nós estamos fazendo diante disso? Hoje é dia de viver a Páscoa. Hoje é dia de fato de celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a obra de Jesus nas nossas vidas. Aí sim nós podemos dizer Feliz Páscoa. Aí sim nós podemos celebrar a Páscoa, se compreendermos que a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é coelho, a Páscoa é sobre um cordeiro.
sobre sangue. A Páscoa é sobre Jesus que se entregou no meu e no seu lugar. Toda a obra de Jesus, toda a vida e a obra de Jesus apontam não para a sua glória pessoal. E também não deve ser assim conosco. Mas a obra e a vida de Jesus, ela é objetiva, ela aponta para a glória de Deus. Jesus, em toda a sua obra e vida, ele atrai os homens para si, para poder levá-los a Deus. Que possamos celebrar a verdadeira Páscoa. Possamos entender que a humilhação, a encarnação e a morte, e a exaltação, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus, o que tudo isso significa na nossa vida. Se compreendermos isso, com toda a certeza, a nossa vida será transformada. E aí sim, poderemos falar com convicção que todo dia é dia de celebrar a Páscoa. Quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu agradeço. Te agradeço por esse tempo, Senhor. Te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. A minha oração é que o Teu Espírito Santo leve a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua boa notícia ao coração de cada um. Em nome de Jesus, apesar de mim, apesar das minhas limitações, a Tua palavra foi pregada. E eu peço a Deus que o Senhor opere, o Senhor faça, o Senhor transforme o coração de todos nós. E que o nome do Senhor Jesus, que o nome de Deus seja glorificado em tudo isso. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que nunca mais celebremos a Páscoa de forma leviana, de forma indiferente e apática, que nunca mais celebremos a Páscoa sem meditar. Não apenas que Jesus ressuscitou, mas em tudo aquilo, do início ao fim, que Ele passou e enfrentou por nós. Desde a sua humilhação até a sua exaltação. Tudo isso tem implicações diretas na nossa vida. Que possamos meditar e viver como alguém que acredita na obra de Cristo. Amém? Uma feliz e abençoada Páscoa a todos nós. Que Deus abençoe a sua vida. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém.